Clarim e da Rádio Volt FM. Está expressamente proibido o uso da gravação do debate com ou sem cortes no horário de propaganda eleitoral gratuito dos candidatos. Não estão autorizadas filmagens, fotos ou gravações por terceiros no transcorrer do debate, ficando restritos aos realizadores Jornal Clarim e Rádio Volt FM. Não será permitida a utilização de aparelhos de telefonia móvel, bips e assemelhados pelos candidatos, acompanhantes e a plateia aqui presente. Estão, então, aqui presentes os candidatos Araceli, ou melhor, estão aqui presentes os candidatos Daniel Rosa e Mauro Chaves. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia. Registramos aqui a ausência do candidato Araceli de Paula. Este debate contará com 6 blocos. No primeiro bloco, haverá a apresentação dos candidatos e respostas a uma mesma pergunta feita pela produção, conforme em ordem definida em sorteio antecipado. No segundo bloco, os candidatos responderão perguntas da população. No terceiro e quarto blocos, as perguntas terão temas livres, de candidatos para candidatos, de forma que os dois terão direito a uma participação equânime. Vamos iniciar, então, o primeiro bloco deste debate. Cada candidato tem 2 minutos para se apresentar e fazer as suas considerações iniciais. Conforme a ordem do sorteio, o candidato Mauro Chaves faz a sua apresentação neste momento. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Camila. Boa tarde ao candidato Daniel Rosa. Boa tarde a toda a plateia que encontra-se aqui presente. Em especial, o meu boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Volts que acompanham a transmissão desse evento tão importante para o exercício da democracia em nossa cidade. É a partir desses momentos de discussão que se chega realmente ao exercício da cidadania, principalmente pautada pela apresentação dos candidatos com suas propostas, onde dará mais uma oportunidade aos eleitores da nossa cidade para escolher da forma mais convincente possível o futuro prefeito da nossa cidade. E o momento que passa o Brasil, pede-se muito mais a participação efetiva da comunidade do que em tempos passados, onde praticamente os políticos que determinavam todo o percurso e o caminho da nossa cidade. Mas o que se busca no momento é uma ampla renovação da política nacional a passar pela nossa cidade de Araxá, e eu tenho certeza que a partir desse debate o eleitor terá clareado a sua mente e estar convicto de escolher o melhor candidato. Obrigada ao candidato Mauro. Vamos à apresentação do candidato Daniel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Camila. Boa tarde, candidato Mauro. Boa tarde à plateia que nos prestigia aqui. Boa tarde à população de Araxá, aos ouvintes que estão aí nesse momento com seus ouvidos bem atentos a esse debate que vai alcançar os 4 cantos aqui de Araxá. Com certeza já foi um sucesso as chamadas e agora vai ser perpetuado e sedimentado essa perspectiva desse debate, da abertura para a nossa comunidade. A gente fica um pouco chateado, e a população também, pela ausência do candidato atual prefeito da cidade, que poderia estar aqui participando dessa perspectiva diferente, democrática, né? Mas fazer o quê? Nós estamos construindo um novo momento para Araxá, e esse momento requer que os atores venham discutir com a nossa comunidade a principal e a melhor plataforma política para os próximos 4 anos. Eu estou aqui de peito aberto, pronto para qualquer dúvida, pronto para apresentar qualquer proposta, pronto para ser questionado o porquê da minha candidatura e o porquê que nós queremos ser vencedores e ocupar um espaço como gestores administrativos nos próximos 4 anos. Dentro do governo, dessa forma, discutindo ideias, ouvindo a comunidade, com a participação popular, a participação de todos os ouvintes, de toda a população de Araxá. E aqui eu creio que a partir de hoje, desse momento, essa população que está nos ouvindo,
ela tem certeza absoluta que a gente tem que caminhar de forma diferente. E a nossa plataforma, o nosso projeto está disposto a ouvir esse povo de Araxá e construir de forma democrática. Quero agradecer esta oportunidade que foi nos dada, que é muito importante. Eu gostaria de registrar esse esforço do Jornal Clarim, da Rádio Volt, e dar essa oportunidade aos candidatos a prefeito de Araxá de discutir as principais demandas da nossa cidade e também de apresentar as suas propostas. Agora, os candidatos, também por ordem de sorteio antecipado, vão responder a uma mesma pergunta feita pela produção do debate. Cada candidato vai ter 1 minuto para responder, e eu gostaria de registrar que 10 segundos antes do final do tempo, a Camila, já está cronometrando e já vai acionar a campainha para que os candidatos possam, então, finalizar. A pergunta da produção é a seguinte: vamos começar com o candidato Mauro Chaves. Na sua opinião, atualmente, qual é a principal vantagem de Araxá? E, em contrapartida, qual o principal problema? 1 minuto, candidato. Ok. Ana Paula, Araxá é uma cidade tradicional com um histórico político, cultural, artístico, econômico, mineral, de desenvolvimento social invejável no nosso estado. E também podemos citar que no Brasil também é uma cidade de destaque. O Nióbio, como é sabido, ele é o maior fomentador da nossa economia e o maior contribuidor dos recursos que Araxá arrecada, e é a mineração que realmente abraça a nossa cidade. Nós temos que valorizar isso. Porém, temos outras áreas também, como o turismo, o agronegócio, que fomenta todo o desenvolvimento. E a beleza das pessoas também, que são muito receptivas e muito trabalhadoras. Nós percebemos que as pessoas de Araxá, elas se entregam e dedicam ao trabalho. E o clima também é muito favorável à localização. Então, nós só temos riquezas favoráveis, porém, nós temos também alguns pontos... Acabou o seu tempo. Vamos à participação do candidato Daniel. Daniel, na sua opinião, atualmente, qual é a principal vantagem de Araxá e, em contrapartida, o principal problema? 1 minuto. Eu vou começar pelo fim. O principal problema de Araxá é a falta de gestão administrativa que ocorreu nos últimos 8 anos. Cidade muito rica, muito próspera, um orçamento de aproximadamente 247 milhões, arrecadação anual dessa cidade. Mas a gente sobrevive e vive com problemas cruciais que as administrações não conseguem resolver pela forma de política pública implementada. Não são sensíveis às questões essenciais da nossa comunidade. E a principal vantagem que Araxá tem é esse povo ordeiro, trabalhador, que quer o bem da cidade. E em contrapartida, essa riqueza mineral que nós temos hoje, devido ao solo ser fértil, ser um solo propício para esse momento. E vejo que se a gente conseguir unir e diminuir esse problema e aumentar... Mais 10 segundos para concluir, Daniel. Se a gente conseguir unir essas duas perspectivas que foi levantada por essa questão, que são vantagens e problemas, e diminuir, equacionar, a gente consegue modernizar a cidade. Obrigada. Eu gostaria de registrar, a gente teve um pequeno problema técnico que já foi resolvido. Dentro de instantes, esse debate também será transmitido ao vivo pela Web TV, através do site da Volt. Então, os internautas terão daqui a alguns instantes a imagem também deste debate. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com o Mauro e com o Daniel, registrando aqui a ausência do candidato Araceli de Paula.
Dando sequência ao debate entre os candidatos a prefeito de Araxá, registro aqui a presença do Daniel Rosa, do PT, Mauro Chaves, do PSDB, e registro também a ausência do candidato Araceli de Paula, do PR. Eu quero ressaltar que a produção do debate fez uma reunião antecipada com os representantes de todos os três candidatos. Todos os três candidatos estiveram representados nessa reunião. Nessa reunião, nós definimos em conjunto as regras desse debate e, posteriormente, a produção registrou todas essas regras e a realização desse debate na Justiça Eleitoral. Dando sequência, nós vamos ao segundo bloco do debate. Quero agradecer também aqui o apoio imprescindível do Clube Araxá, da Painel Impresso, do Guilherme, que daqui a pouquinho vai julgar também a nossa imagem na internet. Todos que quiserem podem continuar nos acompanhando. Do Dr. Igor Faria, que está aqui conosco. Neste segundo bloco, por ordem definida em sorteio antecipado, cada candidato irá sortear uma pergunta da população para ser respondida. Essa pergunta sorteada será respondida primeiro por ele e depois pelo outro candidato. Cada um vai ter 2 minutos para cada resposta. Eu quero também registrar aqui que a mediação errou. Na verdade, os dois candidatos teriam 2 minutos para a apresentação, conforme nós definimos nas regras, e eu concedi apenas 1 minuto para cada um dos candidatos. Isso, inclusive, interferiu aí na conclusão dos 2 candidatos. Então, esse 1 minuto a mais vai ser concedido a vocês nas considerações finais. Eu peço desculpa e a gente segue, então, com o debate. Neste instante, a Camila Balbi vai por o Daniel. O Daniel é o primeiro a responder. O Daniel vai sortear uma das perguntas feitas pela população. O Daniel terá 2 minutos para a resposta. Então, boa tarde, ouvintes da Rádio Volt. Tem uma pergunta aqui, então, da comunidade, a Maria Jordalina. A violência na cidade é cada vez maior, com registro de assaltos que, na maioria das vezes, tem a participação de um menor de idade. O que fazer em prol das crianças e adolescentes de Araxá, inclusive os infratores? Daniel Rosa, 2 minutos. Maria Jordalina, o que fazer para esses menores? É escola. Escola, 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 escola. Nós temos que ter uma política muito forte implementada no sentido de proporcionar e oportunizar para esses jovens de Araxá uma ocupação que sejam capazes de levar ao crescimento de cada um. Dona Maria Jordalina, eu posso falar para você e para todos os ouvintes aqui desse programa, desse debate, que eu sou fruto de oportunidade que eu tive através da escola. Se hoje eu estou tendo a oportunidade de ser candidato a prefeito dessa cidade, se eu tive a oportunidade de fazer uma graduação na área jurídica, se eu fiz algumas pós-graduações, se eu iniciei meu curso de mestrado, é porque eu tive a oportunidade. E essa oportunidade que eu tive, eu quero levar para cada cidadão araxaense. Eu quero que o poder público, nesse momento, desencane de ter uma política repressiva, de construir sistemas repressivos, sistemas preventivos, e que a gente busque sanar essa questão da nossa população na raiz. O que nós temos que ter são escolas de qualidade, escolas que o poder público, dentro que a legislação estabeleça o critério de verificação e o critério de cuidado e de delimitação, venha implementar subsídios, orçamento, tanto na área do corpo dos professores, como da área da estrutura também. A partir daí a gente vai começar a construir um momento diferente para Araxá, sem atentar e sem descuidar também da gente se preocupar com o requisito mínimo também de investimento na parte repressiva. É lógico que é o momento mais imediato, que se você se cuida da sociedade, e a sociedade quer aquela resposta do poder público. Nós estamos aptos a dar essa resposta, com convênios junto à Polícia Militar, Civil, todos os órgãos pertinentes. Mas nós vamos tratar esse problema nessa perspectiva na raiz, dona Maria.
Vamos repetir a pergunta agora. Quem responde é o candidato Mauro Chaves. 2 minutos para a resposta. Mauro. Então, a violência na cidade é cada vez maior, com o registro de assaltos que, na maioria das vezes, tem a participação de um menor de idade. O que fazer em prol das crianças e adolescentes de Araxá, inclusive os infratores? Ok, temos que tratar em 3 eixos, basicamente. O primeiro é a questão da prevenção do problema, que é lá na questão social. Quando você tem família desestruturada, quando você não tem uma escola de qualidade, quando você não tem acesso ao primeiro emprego, tudo isso acaba fomentando e deixando a criança ou adolescente ocioso em qualquer atividade. Se a gente atacar nesse primeiro eixo, dando uma estrutura, fazendo um diálogo permanente, um monitoramento permanente com as famílias, a gente consegue tirar essas pessoas da ociosidade, esses menores, né, que em regra não quer dizer que vai para o crime, mas uma parcela desses que for para o crime já é um prejuízo muito grande para as famílias e para a cidade. E esse tempo também se complementa com uma oportunidade também da prática esportiva, que também está em segundo plano na maioria das administrações. Se a gente conseguir preencher esse espaço ocioso, eu tenho certeza absoluta que diminui muito o acesso a essas crianças e adolescentes ao mundo da droga. A questão da droga, que aí já passa para o eixo da repressão, o próprio Estado encontra-se em fase falida e o município, muitas das vezes, ele não participa, não dá a sua parcela de contribuição, auxiliando as polícias civil e militar. E um exemplo muito bom que foi feito na gestão passada, inclusive fui secretário municipal de segurança pública, foi a própria implantação da secretaria, que culminou aí em algumas atividades que reduziram drasticamente o índice de assalto, principalmente a estabelecimento comercial, onde nós implantamos algumas bases comunitárias e deixamos também o sistema de vídeo monitoramento pronto. A questão já da recuperação, também não há investimento suficiente para isso. Nós temos que, inclusive, dar uma estrutura melhor para o SERAD, para que essas pessoas sejam realmente educadas e recuperadas para ser reintegrada à sociedade. Agora o candidato Mauro fará o sorteio de uma pergunta da população. O candidato Mauro responde. 2 minutos para a sua resposta. Camila Balbi faz agora ao candidato Mauro a pergunta da população. Então, a pergunta do Toninho Valeriano. Queria saber dos candidatos o que eles vão fazer para melhorar o serviço de varredor de rua e dos lixeiros. 2 minutos, Mauro. A questão da varreção de rua é contratar pessoas, né, para fazer o serviço. E pelas nossas andanças aí nos bairros, em busca de apoio e voto, nós identificamos que os bairros estão à mercê do serviço de limpeza urbana. É uma das grandes demandas que encontramos nesses bairros. Nós teremos que fazer a contratação de servidores, principalmente aquelas pessoas que já residem naquelas localidades, para facilitar o deslocamento do servidor até o local de trabalho, e também a questão da coleta de lixo, que tem que ser feito de forma rigorosa. Teríamos que, o que se cobra aí, né, o Valeriano, Toninho Valeriano, é justamente a manutenção da cidade limpa, e a cidade de Araxá já foi referência nisso, inclusive foi considerada uma das cidades mais limpas do Brasil. Para voltar a esse patamar, é justamente reorganizando a limpeza urbana e a coleta de lixo. A segunda pergunta é a questão da coleta. São dos lixeiros e varredores de rua. Dos lixeiros. A gente entende também que precisa ser reestruturado toda a coleta, não só a coleta de resíduo sólido, né, mas a questão também do lixo reciclável, que também está sem apoio. Nós já estivemos com a associação de catadores, com a cooperativa, e o que eles mais reclamam é a falta de apoio do município, inclusive com veículos para fazer a coleta. E isso nós faremos no nosso governo, dando total apoio à coleta seletiva, porque isso gera renda para as pessoas que trabalham nesse setor, gera emprego, dá uma vida mais digna para eles e alimenta e fomenta principalmente a economia do nosso município, além de ser efetivamente também um serviço de limpeza pública, e atinge diretamente também a questão ambiental da nossa cidade. Camila Balbi agora faz a mesma pergunta ao candidato Daniel.
Queria saber dos candidatos sobre o que eles vão fazer para melhorar o serviço de varredor de rua e dos lixeiros. 2 minutos para a resposta, Daniel. A limpeza do espaço urbano da rua, ela é uma obrigação de todos nós, na realidade. Então, a sociedade, dentro da perspectiva que nós estamos apresentando agora de um projeto político moderno para Araxá, diferente dos que estão postos aí, a gente estabelece um primeiro pilar, que é a educação. Uma sociedade educada é uma sociedade que ela preza, ela sabe onde é que ela vai jogar o lixo, ela se preocupa com o vizinho, ela se preocupa com o seu próximo. Então, a varredura de lixo, dentro dessa perspectiva de você formando uma base radical dentro da sociedade, você vai estar introjetando isso dentro do próprio sistema de educação. É o primeiro pilar que nós vamos desenvolver dessa questão, que é muito importante aos eleitores de Araxá a precisar e ser sensíveis com essa modificação que a gente quer fazer, é que a gente quer realmente estabelecer um novo critério. E esse critério da varreção, veja bem, esse critério da varreção de rua e dos lixeiros, se a gente tiver uma sociedade mais informada, mais prevenida nesse sentido, com certeza a gente vai ter um espaço mais limpo. Agora, se esse espaço preventivamente não estiver ocorrendo da forma como a gente melhor pensa para o momento, a gente tem que estabelecer critério se o efetivo está sendo suficiente para cada bairro. Mas essa discussão é importante, que essa indagação que foi feita, nós vamos fazer na medida de que nós vamos aproximar dos bairros. O meu governo, como um governo participativo, um governo que vai saber ouvir as pessoas, nós vamos estar dentro da comunidade. Então eu penso que essa situação, gente, a partir do dia 1º de janeiro, vocês podem ter certeza absoluta que nós não vamos ter esse tipo de problema. Porque eu vou estar fora do Palácio Najib Sferi e nós vamos governar no meio da comunidade. E eu até brinco nessas caminhadas onde nós estamos andando, que pela primeira vez os vereadores vão ter o papel efetivo, que é de fiscalizar e legislar, porque o prefeito e o secretário vão estar ouvindo a comunidade e estabelecendo esses critérios, tanto da varredura como da questão do lixo do dia a dia, coisa simples de ser resolvida. Nós vamos a mais uma rodada de perguntas. Quem sorteia a pergunta agora? Daniel Rosa. Para mim responder? Daniel sorteia a pergunta, Camila faz a pergunta. Daniel é o primeiro a responder. Quais os seus planos em relação à implantação da UFTM em Araxá? Uma pergunta do Diogo Alves. Ô, Diogo, essa pergunta não quer calar, viu? Implantação do FMTM. Para se falar de implantação do FMTM, a gente não pode falar que a cidade foi governada nesses últimos 12 anos, 8 anos, na perspectiva de ter essa faculdade. E é por isso que todo debate político que a gente vai, em todos os cantos da cidade, seja operário, seja trabalhador, dono de casa, eles perguntam: cadê o FMTM? Nós vamos implantar o FMTM em Araxá. Com a parceria do governo estadual, do estado de Minas, nós temos essa parceria hoje vinculada, nós vamos trazer essa universidade que foi, de forma drástica, subtraída de nós aqui. Quando existia todos os amparados, todos os cenários possíveis para trazer essa universidade, houve essa perca que é uma perca, a gente não pode nem estimar o resultado dessa perca para a nossa sociedade. Nós não perdemos um supermercado, nós não perdemos um estabelecimento comercial, nós perdemos em Araxá uma universidade, uma faculdade, que seria ponto de referência de desenvolvimento, não só para Araxá, do Alto Paranaíba, para o Triângulo Mineiro, para o estado de Minas Gerais. E essa pergunta ela é tão importante que nós estamos agora com um processo eleitoral onde a gente não quer fazer um debate demagógico, mas é importante que a gente se aprofunde e delimite aqui, no meu governo, no nosso governo, é condição sine qua non, principal, trazer essa universidade para Araxá. Porque eu sei a importância que ela tem para a nossa comunidade. Obrigada ao candidato Daniel. A Camila faz a mesma pergunta para o Mauro agora. 2 minutos para a sua resposta, Mauro. Quais os seus planos em relação à implantação da UFTM em Araxá? Parabéns, Diogo Alves, pela pergunta. É uma pergunta realmente que trouxe uma repercussão muito forte aqui na nossa cidade, mas eu tenho que voltar um pouco ao passado. Se os governantes do passado tivessem preocupado em transformar a nossa cidade como um verdadeiro polo universitário, nós não teríamos atualmente 7 ônibus de universitários deslocando diariamente de Araxá para Uberaba.
Talvez sim, pudesse estar um ônibus, 2 ônibus no máximo, por opção do estudante. Mas esse sacrifício que essas pessoas de Araxá fazem hoje, ela não ocorreria caso tivesse tido um planejamento dos governantes do passado. Inclui-se aqui, inclusive, deputados federais, inclusive a nossa cidade de Araxá, já tivemos deputado federal que não preocupou em ter esforço para trazer essas universidades há mais tempo para a nossa cidade. E no primeiro momento que surgiu a grande oportunidade de ser instalada aqui uma universidade federal, que é um campus, uma extensão da UFTM, o governo passado preencheu as exigências da UFTM, da direção da UFTM, e ficou simplesmente de destinar um espaço físico para a sua instalação. Porém, não foi localizado, não foi encontrado em Araxá um imóvel para locação que pudesse, ano retrasado, imediatamente ter sido instalado esse campus. Então, a solução foi fazer a construção. E a construção foi iniciada pelo governo Dr. Jeová Moreira da Costa, lá na escola Dom Pichote, no bairro Dona Beija. Porém, com a ruptura do governo provocado pela cassação do mandato, o atual governo que assumiu, ele não concluiu a obra e nós acabamos perdendo para Iturama a grande oportunidade de instalar o UFTM. Porém, a cidade de Araxá ainda está habilitada e no meu governo, com certeza, entregarei esse espaço físico para que o UFTM seja instalado em nossa cidade. Agora o candidato Mauro sorteia a pergunta, responde primeiro e depois o candidato Daniel responde a mesma pergunta. Vamos então à pergunta da última rodada. Mauro acabou de sortear a pergunta, Camila Balbi faz a pergunta, Mauro tem 2 minutos para a resposta. Como será o relacionamento do governo municipal com o terceiro setor? Como evitar que os recursos para assistência social sejam mal utilizados? É uma pergunta da Juliana Felício. Candidato Mauro, 2 minutos para a sua resposta. Juliana Felício. Juliana, muito obrigado pela sua pergunta. Basicamente a resposta é respeito ao terceiro setor e também um controle. O respeito no que tange aos direitos que são assegurados, inclusive determinados pelos conselhos municipais, quando aprovam o repasse para as instituições, que, diga-se de passagem, oferece um serviço de extrema qualidade em nossa cidade, e eu digo sempre que a cidade de Araxá é privilegiada pelas entidades que tem, porque sem elas, certamente a prefeitura já teria falido, porque ela não aguentaria sustentar todo o serviço e toda a demanda que é prestada pelo terceiro setor. Agora, existe, em razão desse privilégio, aqueles repasses em razão de renúncia fiscal, que principalmente uma mineradora da cidade faz o repasse, e a prefeitura não acaba fazendo o repasse, o depósito para as entidades no tempo devido. Costuma-se, no mês de março, receber o pagamento e vai fazer o repasse para as entidades só no final do ano. O que nós precisamos? Ter um diálogo permanente para que essas entidades elas não sofram prejuízos igual sofreram no passado, a ponto de algumas instituições fecharem as suas portas. Nós não podemos tratá-las apenas no momento de socorro, mas sim no momento de vida, para dar uma sustentação para que eles continuem oferecendo esse serviço de extrema relevância e qualidade para a nossa cidade. A contraponto, para que haja um controle melhor, evidentemente que a transparência, inclusive disponibilizada com a criação do portal de transparência do setor de assistência social, e a unificação desse sistema, que é um dos nossos projetos também enquanto governo, é de que esse controle passe não só pelo serviço deles, mas também por quem usa o serviço, porque tem muitas associações, muitas entidades que prestam o mesmo serviço para a mesma pessoa, e isso aí acaba trazendo prejuízo. Esgotou o seu tempo. Nós encerramos agora o segundo bloco, ou melhor, essa pergunta também vai ser respondida, me desculpa, pelo candidato Daniel, a mesma pergunta, e aí sim a gente encerra o segundo bloco desse debate. Camila repete a pergunta, Daniel tem 2 minutos para responder. Como será o relacionamento do governo municipal com o terceiro setor? Como evitar que os recursos para assistência social sejam mal utilizados? Uma pergunta da Juliana Felício. Juliana, o relacionamento do nosso governo com o terceiro setor
vai ser um relacionamento totalmente diferente do que foi implantado nos últimos 8, 12, 6 anos aqui em Araxá, onde o terceiro setor ficou aí com o pires na mão, suplicando, humilhando, para buscar subvenções que foram estipuladas dentro do orçamento do município. Um absurdo, um absurdo. O primeiro setor, que é o governo, ele implementa e faz as políticas públicas. O segundo setor, que é o setor privado, ele caminha fora da esfera governamental. E o terceiro setor, nós estamos falando dele aqui, sem fins lucrativos, esse setor, ele trabalha em favor da comunidade, ele não tem um fim de lucro. E se ele está trabalhando no dia a dia sem ter esse fim lucrativo, é lógico que o governo, que o Estado, que o município tem que subsidiar, tem que se auxiliar. Onde nós não estamos podendo entrar na periferia, na Brígio de Melo, no Ana Antônia, no Pedra Azul, o terceiro setor está trabalhando no dia a dia, está fomentando política pública, está instrumentalizando, está proporcionando que as crianças carentes sejam levadas para as escolas, saiam das drogas, da criminalidade. Então essa atenção nós vamos ter. E ontem, lá no Asilo São Vicente, nós fizemos o compromisso com todas as entidades reunidas de forma espetacular no auditório, assinamos esse compromisso de ser parceiro desse terceiro setor. E mais, o nosso compromisso é tão forte que aquilo que foi estipulado dentro do orçamento do município e for aprovado pela Câmara Legislativa, nós vamos cumprir de forma integral. Nós não vamos ficar dando chapéu no terceiro setor como tem sido feito aqui em Araxá, não. Esse setor tem que ser cuidado com responsabilidade. E aí, a gente entra no segundo enfoque aqui, que nós vamos respeitar os conselhos. Os conselhos que são deliberados, as políticas públicas por esses setores, que são quem determina, vai ter vez e vai ter voz. Porque o meu governo, o nosso governo, como governo participativo, a participação vem através dos conselhos. Conselho deliberando, afirmando. Aí, a administração vai obedecer, ratificar e concordar. Nós vamos encerrar agora o segundo bloco deste debate. Eu quero registrar o apoio da Painel Impresso, Casa Franca, Clube Araxá. Graças a esse apoio, nós estamos aqui dando a oportunidade dos candidatos a prefeito, falarem diretamente com a comunidade sobre suas propostas. Quero registrar aqui a ausência do candidato Araceli de Paula, ele não está presente, embora esteve representado na discussão das regras e que inclusive estão registradas na Justiça Eleitoral. Quero pedir à plateia que não faça imagens no decorrer do debate. Isso será possível ao final, só a produção do debate está autorizada, inclusive em comum acordo com todos os candidatos, as imagens desse debate não serão utilizadas no programa de propaganda eleitoral gratuita dos candidatos, mas estarão disponíveis na internet. Nós estamos transmitindo esse debate e também disponível na gravação da Rádio Volt. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com os candidatos Mauro Chaves e Daniel Rosa. Estamos de volta, direto aqui do Clube Araxá. Houve um problema na transmissão desse debate, a gente conseguiu, o Guilherme está aqui conosco acompanhando. Quem quiser acompanhar o debate, pode acompanhar pelo Facebook do Clarim, na página do Clarinete. Esse debate passa a estar sendo transmitido ao vivo. Dando sequência, nós vamos partir agora para o terceiro bloco do debate. Neste terceiro bloco, por ordem definida em sorteio antecipado, cada um dos candidatos vai iniciar o bloco. Então, quem iniciar, o candidato inicia o terceiro bloco. No quarto bloco, o outro candidato inicia o quarto bloco por ordem de sorteio. Em cada um desses dois blocos, o candidato sorteado inicia escolhendo o outro candidato. Aqui nós temos dois candidatos, para responder a pergunta dele. E vice-versa. O candidato escolhido para responder a primeira pergunta, depois fará a pergunta ao outro candidato. Então, dando início a esse terceiro bloco, essa ordem de participação foi definida em sorteio. Nós vamos começar então
com o Daniel. O Daniel faz a pergunta, o Mauro responde. Na sequência, o Mauro faz a pergunta, o Daniel responde. Daniel, você tem 45 segundos para fazer a pergunta. O Mauro tem 2 minutos para responder. Candidato Mauro, nós verificamos aí que nos últimos anos aí, nos últimos 6 meses, houve um inchamento da máquina pública, com exacerbados cargos sendo criados, cargos de comissão. E isso gerou, de certa forma, um apelo popular para que essa máquina fosse diminuída e que o dinheiro público fosse usado nas questões essenciais, né? Então, você teria alguma plataforma, algum projeto para diminuir, para economizar esse dinheiro, ou para ter uma nova perspectiva de utilização da criação desses cargos comissionados que fossem em benefício da população araxaense? 2 minutos para a resposta, depois nós teremos ainda a réplica e a tréplica. 30 segundos, ou melhor, 45 segundos para a réplica, 30 segundos para a tréplica. Mauro, 2 minutos. Ok, parabéns, candidato Daniel, pela pergunta. E é um problema que realmente incomodou e incomoda muitas pessoas. Enquanto vereador, quando chegou o projeto de criação de novos cargos comissionados, foram em torno de 54 cargos, a metade ao custo de mais de R$5 mil, a outra metade em mais de R$7 mil, gerando um gasto mensal de próximo de R$200 mil, próximo de R$250 mil, eu determinei que jamais eu apoiaria esse tipo de criação. E eu, inclusive, disse que aquele momento era inoportuno para se criar cargo, a economia do Brasil estava passando por uma crise muito grande e aquilo era um ato imoral, porque para você avançar em qualquer área, principalmente da saúde, se você não fizer economia, você não chega a um serviço de qualidade para a nossa cidade. Vossa Excelência pode ter a certeza absoluta que, sendo eleito, eu, no primeiro mês ainda, farei uma reforma administrativa onde reduzirei de 18 para 13 secretarias. Lembrando que não são 18 secretarias, mas existem órgãos com status de secretaria. Também diminuirei em 25% o número de cargos comissionados, visto que nós já passamos de 400 cargos comissionados na Prefeitura Municipal. E isso realmente é que incha a máquina pública. Dessa forma aí não consegue se fazer gestão pública com eficiência. Inclusive, você desmotiva os outros servidores públicos contratados e principalmente os efetivos que se sentem desvalorizados porque a maioria dos cargos comissionados são de alta remuneração e acaba que não traz uma eficiência devida. Embora nós temos que reconhecer que os cargos comissionados são necessários porque eles são importantes e são pessoas técnicas que essencialmente são nomeadas. Então nós vamos fazer um enxugamento da máquina pública. Candidato Daniel, você tem 45 minutos para a réplica. Desculpa, 45 segundos para a réplica. O que nós temos visto aí nesses últimos 6 meses na cidade de Araxá, ou até mesmo nos últimos governos implementados, é essa exacerbação da implementação, do inchamento da máquina pública. E agora chegou no limite, onde a máquina pública não sobra mais recursos financeiros para que se possa investir nas questões primordiais da nossa comunidade. E aí eu tenho falado muito e tenho debatido muito nos 4 cantos aí da comunidade de Araxá, que chegou um momento da gestão pública contribuir um pouco mais, que nós, enquanto administradores, nós temos que dar exemplo. Se nós queremos um serviço efetivo, que o servidor seja probo, é importante partir dos seus administradores. 30 segundos para a tréplica. Quero completar que muito dos governantes utilizam essas pessoas, ainda mais na proporção que está atualmente em Araxá, como verdadeiro cabo eleitoral em campanhas. E isso vem ocorrendo, a gente sabe disso. Agora o candidato Mauro Chaves faz a pergunta, o candidato Daniel responde, teremos também a réplica e a tréplica. Mauro, 45 segundos para a pergunta. Candidato, entre as nossas propostas, uma das que julgamos essenciais para garantir o futuro de Araxá é a redução da dependência econômica do nosso município, que tem sua economia voltada principalmente
para a extração de minério. Em nosso governo, vamos estimular a economia criativa, porque nós entendemos que Araxá tem todos os ingredientes para ser um exemplo de cidade criativa. Nós temos vocação turística, localização estratégica, ótimo nível cultural e, sobretudo, grande talento da nossa gente. Candidato, qual a sua proposta para reduzir a dependência econômica de Araxá da extração do minério, já que trata-se de uma fonte de recursos não renováveis? Muito boa pergunta, candidato Mauro. A população de Araxá quer realmente uma nova perspectiva que não seja essencialmente da extração do minério. Esse minério que tanto tem contribuído para nós, tem gerado uma riqueza para a nossa comunidade, mas chegou o momento da gente implantar uma sociedade um pouco, ou se não, avançada para a modernidade. Temos que preocupar com o agronegócio da cidade, com o setor de turismo, setor de comércio, numa maneira entrelaçada entre si. Veja bem, o setor de turismo, as últimas gestões da cidade, nós estamos aqui com o museu paralisado, fechado. Aliás, não só fechado, com as obras que estão lá para ser deterioradas a qualquer momento. Nós temos a Vila do Artesanato e da Gastronomia, que é um projeto antigo, um anseio da comunidade de Araxá, paralisado. Sem pleito, sem estrutura, sem viabilidade, sem vontade política para se fazer. Nós temos o setor de comércio hoje que precisa de uma implementação, de uma fomentação. Então, nós, enquanto administradores, nos próximos 4 anos, nós vamos pensar a cidade na perspectiva também de entrelaçar outros segmentos, para que a gente possa desenvolver, gerar emprego e gerar renda para a nossa comunidade. Aliás, os investidores aqui, os administradores dos últimos pleitos da cidade, eles pensam a cidade na perspectiva apenas de gastar o dinheiro da arrecadação da cidade e não de investir. Esse que é o complicador da nossa cidade. Se a gente pega o orçamento, 244 milhões, e projeta a cidade na perspectiva de investimento, de trazer renda, gerar emprego, com certeza nós vamos trazer uma dinâmica diferente. E aí, nós temos que atentar ao seguinte, nós temos que ter um agronegócio forte, escutando e ouvindo os atores que proporcionam isso no dia a dia. Nós temos que ter um setor de turismo bem fomentado. E aí, quando eu falo setor de turismo, nós temos que atentar para as questões turísticas da nossa cidade, as principais paisagens, os principais pontos, e de forma estruturante auxiliar e fomentar no dia a dia. Candidato Mauro, 45 minutos, segundos para a réplica. Sendo eleito, nós vamos apostar realmente na economia criativa, porque nós entendemos que diversificar a economia é uma questão de sobrevivência. Economia criativa, ela tem a base em setores como arquitetura, artesanato, música, teatro, ciências, gastronomia e atividades cuja matéria-prima é o talento. Eu gosto de citar o exemplo de Paulínia, porque lá a principal fonte de renda sempre foi o petróleo, e a prefeitura resolveu investir na economia criativa e criou o que lá? Um centro cinematográfico, e hoje a cidade virou referência na indústria do cinema. E é isso que nós vamos fazer, transformar Araxá numa referência da economia criativa. 30 segundos para a réplica. A economia criativa, candidato, sem sombra de dúvida, ela é muito importante, mas ela também vai ser um agregado nesse desenvolvimento de Araxá. Ela não vai ser, no nosso governo, o ponto-chave, a panaceia de todos os males para desenvolver a nossa comunidade. Nós temos que ter um setor muito forte do turismo, porque a cidade ela é estampada em todos os setores do estado de Minas Gerais, como do Brasil, no turismo, o setor do agronegócio e o setor do comércio. Nós encerramos aqui o terceiro bloco deste debate, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Quero agradecer a Painel Impresso, Clube Araxá, Casa Franca, por apoiar essa iniciativa do Jornal Clarim, da Rádio Volt. Registrar aqui que nós temos a presença dos candidatos Daniel Rosa, Mauro Chaves, candidatos a prefeito de Araxá, e a ausência do candidato Araceli de Paula. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o quarto bloco deste debate, pergunta de candidato para candidato. Retornando então ao debate da Rádio Volt, em parceria com o Clarim, Ana Paula Machado. Eu queria registrar aqui que, diante da ausência de um dos candidatos, o candidato Araceli de Paula, nós teríamos 3 blocos de pergunta de candidato para candidato. Como ele está ausente, nós faremos só 2 blocos, então, respeitando aí as regras definidas anteriormente. Então, esse é o último bloco de perguntas de candidato para candidato, e na sequência a gente vai ter o último bloco do debate, que são as
considerações finais. Quero agradecer mais uma vez a parceria da Painel Impresso, do Clube Araxá, da Casa Franca, na realização desse debate. Agradecer também a presença dos candidatos aqui, que valorizaram a nossa iniciativa, né? Graças à presença de 2/3 dos candidatos, do Mauro e do Daniel, que a gente conseguiu fazer esse debate, que eu julgo de suma importância para a população conhecer ainda mais um pouco dos candidatos nessa reta final, como eu digo, sem a máscara da campanha, né? Sem a imagem da campanha. Aqui o candidato, ele tem a oportunidade de falar das suas propostas diretamente com a população. Então, muito obrigada a presença de vocês. Neste bloco, mais uma vez, as perguntas são de candidato para candidato. A gente começa então com o candidato Mauro, com 45 segundos, para fazer a pergunta ao candidato Daniel. Mauro. Candidato, em apenas 14 meses como secretário de Segurança, eu reestruturei a vigilância patrimonial, criei a ronda escolar, instalei uma sede própria para a Secretaria de Segurança, ampliei o convênio com as polícias civil e militar e criei as bases comunitárias integradas de segurança. Além disso, concluí o projeto executivo que definiu a instalação das câmaras de vídeo monitoramento em nossa cidade e deixei um projeto praticamente pronto para a criação da Guarda Municipal. Essas ações reduziram significativamente os indicadores da violência, inclusive chegando a zero o número de furtos em escola. Hoje a falta de segurança é visível, com casos inclusive de incêndio a ônibus. Quais são as suas propostas para conter a violência? Candidato Daniel, a sua resposta. 2 minutos. Candidato, em que pese esse esforço todo sendo feito, não resolveu muita coisa a questão de diminuir o índice de criminalidade em Araxá, não. Nós vivemos nesses últimos anos crimes bárbaros aqui em Araxá, uma cidade pacata, ordeira, como nunca tivesse ocorrido. A questão de instalar também esse sistema de monitoramento, esse Big Brother em cima das pessoas aí vigiando, sistema punitivo, por si só também já está assim, declarado nas cidades, nas capitais, nas cidades que implementaram, que não diminui também não. Parcerias com a Polícia Civil e Militar também não diminui o índice de criminalidade. O que nós temos que fazer aqui é tratar o problema pela raiz, primeiramente, para que a gente possa ter uma sociedade mais educada, com menor índice de criminalidade e poder ter um momento de tranquilidade. Agora, qual que é o nosso projeto que foi a indagação no sentido de diminuir a criminalidade? O primeiro ponto para diminuir a criminalidade é tratando a base. São os jovens, são as crianças, colocar todo mundo na escola, em tempo integral, de forma a fomentar e educar essa sociedade. Sociedade educada, ela não furta. Sociedade educada, ela tem uma preocupação na questão da res pública, da coisa pública, da probidade. E no segundo momento, que eu falo que é o momento preventivo, por entender um pouquinho e militar na área do direito, eu entendo que a cidade ela tem que ter todo um aparato de instrumentalização do poder público junto com as comunidades. E aí eu faço essas parcerias com a Polícia Militar e Polícia Civil, não pode ser só na questão financeira, mas nós temos que adentrar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o poder público no meio da comunidade. É uma participação efetiva do dia a dia da comunidade, entendendo aquela realidade, para que a gente possa transformar as situações existentes ali. O que eu estou percebendo aqui em Araxá, nesses últimos 6 a 8 meses, 1 ano, é um esforço assim, desmedido, de forma a instrumentalizar e equipar e prevenir as situações de insegurança, mas sem um tratamento radical que a gente tem que dar, observando a raiz do problema, que é a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, de forma a fomentar e a proporcionar um melhor desenvolvimento humano para a nossa sociedade. 45 segundos para a réplica, candidato. Só lembrando aqui que nós estamos transmitindo agora ao vivo pelo Clarinete, Facebook do Clarinete, pelo YouTube, Rádio Volt. Eu quero registrar que o candidato está equivocado com relação ao que não reduziu os números, porque contra números e fatos não há argumento. A estatística mostra o contrário. Enquanto eu estive à frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública, reduzimos a zero os roubos e furtos em escola e reduzimos também praticamente zero os roubos em estabelecimento comercial lá no bairro Luciano Lemos. É lógico que a educação
ela tem que ser trabalhada, mas concomitantemente, de forma imediata, para ter um impacto positivo, tem que ter ações desse porte que foi feito à época que eu estava lá na Secretaria de Segurança, e implantaremos no meu governo a Guarda Municipal, ampliaremos o vídeo monitoramento para a zona rural e faremos os portais de entrada da cidade. Candidato, 30 segundos para a tréplica. Aqui, na realidade, que a sociedade de Araxá precisa é de educação e não de sistema punitivo, de polícia na rua, de prevenir. Se a gente tratar essa questão com muita radicalidade na raiz, nós vamos transformar a longo, curto e a médio e a também efetivamente. Então, a nossa preocupação agora é essas questões numéricas, elas não... Candidatos, 10 segundos para concluir. O que eu quero concluir é que a gente precisa ir no cerne da questão, porque senão nós vamos ficar gastando dinheiro público de forma desnecessária e sem efetividade. Obrigada. Agora o candidato Daniel faz a pergunta, o Mauro responde. Nós teremos também réplica e tréplica. Candidato Daniel, 45 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Mauro. Candidato Mauro, o que pode ser feito aí na cidade para que possa a gente ter um sistema de saúde efetivo para a nossa comunidade? Candidato, 2 minutos para a sua resposta. Mais uma vez, ótima pergunta, candidato Daniel. Falta-se gestão pública. Nós percorremos e tivemos encontros permanentes com todos os representantes do sistema de saúde municipal, seja particular, seja público, seja na área preventiva, seja na área secundária ou terciária. O importante é que nós identificamos um descaso do governo municipal com a área de saúde, mesmo porque tivemos no passado tão recente uma secretária municipal de saúde que era a própria vice-prefeita da nossa cidade. E o caos que chegou à nossa cidade, principalmente no tema da dengue, foi infelizmente um problema que agravou e trouxe inclusive mortes. 5 pessoas morreram em razão do descaso e a dengue acabou vencendo aquela batalha. Se a gente não prevenir, inclusive, nós voltaremos a ter esses mesmos índices. Então nós temos que socorrer a saúde da nossa cidade. Nós temos que, além da gestão, reabrir a Casa do Caminho, que é necessário. Nós temos que completar e complementar os planos da Santa Casa de implantação da UTI neonatal e também da ala de oncologia, e não deixar que a Santa Casa também feche as portas para depois a gente dar o devido socorro. Nós precisamos também fazer uma reestruturação nas unidades básicas de saúde para dar, além de estrutura física, um corpo clínico adequado para as pessoas que procuram por esse serviço, e a gente sabe que o longo tempo de espera, principalmente no pronto atendimento, ela é muito desumana e acaba, ao invés de trazer um alívio para a pessoa que busca o tratamento ou uma consulta, ela acaba tornando-se um mártir que acaba adoecendo ainda mais a pessoa. E nós vamos fazer isso sendo eleito, porque nós vamos implantar um sistema de gestão pública de saúde para trazer uma eficiência melhor e trazer a aplicação de recursos, ter um gasto melhor feito. Candidato Daniel, 45 minutos para segundos, gente, para a réplica. Na nossa perspectiva, o que faltou foi vontade política. O que nós vamos estabelecer junto à comunidade vai ser da seguinte forma. Em que pese a gente está nesse clamor pela Santa Casa, a Casa do Caminho, o primeiro atendimento básico dentro da sua comunidade, do seu bairro, no nosso governo vai ser efetivo. Nós vamos ter um pediatra, um ginecologista, um clínico geral, um dentista em cada posto de saúde daquela comunidade. Então não vai ser necessário que a dona de casa, com o trabalhador, venha de forma apressada dentro da Santa Casa, da Casa do Caminho. Esse primeiro atendimento vai ser ali perto da sua casa. Nós vamos descentralizar e proporcionar um atendimento efetivo para a comunidade. Candidato, 30 segundos para a tréplica. Nós temos que realmente aproximar mais as unidades de saúde do cidadão. Nós não podemos que o cidadão fique distanciado do atendimento básico, como eu disse. Nós temos que reestruturar as unidades básicas de saúde e ampliar o programa de saúde familiar, porque ali sim, como bem disse o próprio candidato, nós atacaremos a vez da prevenção, principalmente. A gente encerra então o 4º bloco desse debate, lembrando que nós não teremos o 5º bloco, em razão da ausência do candidato Araceli de Paula nesse debate.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Clube Araxá, Casa Franca, Painel Impresso, pela oportunidade de realizarmos esse debate e a presença aqui dos candidatos Mauro e Daniel. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já para o último bloco desse debate. Voltamos então com o debate da Rádio Volt em parceria com o Clarim Net, Jornal Clarim. Ana Paula Machado, com você. Nós vamos agora para o último bloco deste debate, o quinto bloco, né? Nós não realizamos o sexto bloco em razão da ausência do candidato Araceli de Paula aqui nesse debate. Nós estamos rigorosamente dentro do horário. Esse último bloco serão 3 minutos para as considerações finais. E eu vou conceder aquele 1 minuto que eu não concedi na apresentação. Então, vocês concluem com esse 1 minuto a mais. Então, ao todo, são 4 minutos para consideração final de cada um dos candidatos neste último bloco do debate. Lembrando que são 3 minutos de considerações finais e 1 minuto que eu não concedi, né, nas apresentações. Vamos lá, a gente começa então com o candidato Mauro Chaves. Mauro, 4 minutos para suas considerações finais. Ok, eu quero agradecer de forma muito respeitosa a todos os ouvintes da Rádio Volt, a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Quero agradecer o convite do Clarim e toda a participação dos realizadores e apresentadores que aqui estão. Agradecer também a toda a plateia. Agradecer a participação efetiva do meu vice, o Pedrinho da Mata, que não só nesse momento, mas em toda a campanha vem me dando uma sustentação muito importante, uma força muito significativa para a gente chegar até onde nós chegamos. Eu quero agradecer a todos e a todas que estão acompanhando a nossa caminhada, que eu tenho certeza que será a caminhada da vitória, a caminhada da mudança, a caminhada da renovação. Eu quero aqui assumir um compromisso com toda a cidade de Araxá, essa cidade que eu escolhi para morar, mas sobretudo estou escolhendo também para morrer, porque aqui eu consegui formar a minha família. Tenho 3 filhas que são nascidas na cidade de Araxá. Quero agradecer a minha esposa que de forma tão compreensível, de forma que se entregou a todo tempo, está sendo sacrificada, mas me deu total apoio nesse período de campanha eleitoral. A família para mim é tudo, é o meu combustível que alimenta todos os dias e é ela que me sustentou, com certeza, as forças que eu tive para chegar até esse momento e até domingo, se Deus quiser. Mas esse compromisso que eu quero assumir com a cidade de Araxá é justamente fazer dela uma cidade ainda melhor, com todos os recursos que ela tem, todas as qualidades, tudo que Araxá tem de bem, ela tem muito pouco de mal, como foi feito na primeira pergunta, e eu não tive a oportunidade de responder por conta daquele determinado período, mas através de uma pequena organização, uma grande vontade política, eu tenho certeza que nós faremos de Araxá a cidade melhor de se viver de Minas Gerais e uma das melhores de se viver do Brasil, porque aqui temos talentos, nós temos riquezas que em lugar nenhum de Minas Gerais e quiçá do Brasil tenha. Mas eu quero ficar marcado na história política de Araxá como prefeito que olhou a saúde com muita responsabilidade e com também muito compromisso e com prioridade, mas sobretudo também aquele prefeito que foi um dos maiores geradores de emprego da nossa cidade, porque o emprego ele consegue fomentar a economia e dar estrutura, aumenta a arrecadação e dá toda a estrutura para que a gente tenha um desempenho ainda mais favorável em qualquer área, na saúde, na educação, no esporte, enfim, em todos os níveis que o poder público municipal tem a sua devida responsabilidade. Como que nós faremos isso? Nós daremos uma estrutura ampla para os investidores que querem vir para Araxá, mas além disso, não só trazer mais pessoas, valorizar
todos os empresários, todos os empreendedores que já estão instalados em Araxá, dando estrutura mínima de expansão, mínima de chegada, porque é o mínimo que o governo pode fazer. Como que a gente faz isso? Através de um plano de ampliação do distrito industrial, a criação de novos micros distritos. Nós daremos estrutura física para que eles possam construir os seus empreendimentos, e daremos também capacitação para que os jovens de Araxá possam ser recepcionados por essas empresas. Criando emprego, eu tenho certeza que a vida de Araxá, ela se tornará muito melhor. E também eu encerro pedindo voto, que isso temos que fazer. Peço não só o voto, mas a consciência das pessoas e a convicção de que eu represento o melhor candidato para a nossa cidade e serei o melhor prefeito. Obrigada pela sua participação neste debate, candidato Mauro, e vamos às considerações finais do candidato Daniel. Daniel, 4 minutos para suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos os presentes, aos ouvintes, ao jornal, à rádio, de forma espetacular, abriu esse espaço para esse debate democrático, né? A gente vive nesse momento brilhante, que a democracia, o momento eleitoral é um dos momentos mais brilhantes da democracia. A gente está livre para escolher o melhor representante. Mas eu quero falar para a população de Araxá, falar no coração de cada um, falar no sentimento do araxaense. Sou araxaense, nasci aqui, sou do bairro Santo Antônio, quero o melhor para Araxá. Quero que Araxá volte ao crescimento, por amar, por gostar de Araxá, por entender que Araxá a gente tem que viver bem, viver feliz com nossos filhos e projetar uma cidade ordeira para o nosso futuro. Agora, que o eleitor não esqueça que nós estamos numa grave crise política. Esses dois grupos que estão lutando pelo poder agora aqui em Araxá, eles lutaram, se degladiaram e foram parar na porta do judiciário. E a nossa cidade retroagiu, entrou no retrocesso. Aí houve perca, perdemos as universidades federal, né? Perdemos o nosso sonho, os hospitais ficaram paralisados nessas gestões. E eu me apresento como novo, como a pessoa, como o grupo que pode modificar essa estrutura política de Araxá. Dentro da plataforma radical de educação, educação para os nossos jovens, para nossas famílias, para as nossas crianças, um projeto inovador que vai modernizar Araxá. Nós vamos tirar Araxá do prisma desses investimentos, desses gestores que querem pegar a nossa riqueza e gastar mal, ou até o Colombo deteriorado, adquirido por R$4.000, está lá, jogado às traças. A gente poderia ter investido nos nossos hospitais que ficaram paralisados. Você que pegou seu filho com febre, com 40 graus de febre, saiu do Pedra Azul, Dona Antônia, bateu na Santa Casa de Misericórdia, não foi atendido porque não tinha um pediatra, por culpa exclusiva desses grupos políticos que agora querem o poder de Araxá, querem suplantar de você o direito de ter os requisitos essenciais que o nosso orçamento lhe proporciona. Agora eu quero te chamar a sua reflexão, e foram parar no judiciário. Aí eu te chamo também a sua atenção. O juiz fez o papel dele, o promotor fez o papel dele, agora é hora dessa sociedade ordeira fazer o papel dela nas urnas no dia 2 de outubro. Eu me coloco como a única oportunidade de proporcionar um momento novo para Araxá. Esse momento que vem das ruas, vem dos bairros agora. Atrás de mim não tem grupos políticos, não tem partidos políticos que querem o poder por cargos políticos ali na prefeitura, mas tem uma vontade do povo de transformar essa sociedade, de modificar a estrutura. Eu quero te chamar agora, cada um de Araxá, você que se sentiu lesado por essas administrações, que tem visto no dia a dia o caos, o mesmo cidadão ordeiro que quer a moralidade de Brasília, quer a moralidade de Belo Horizonte, é o mesmo cidadão que quer a moralidade de Araxá, que quer um novo caminho para Araxá. Aí nós nos colocamos, Daniel Rosa, professor Vicente, com uma única saída, a única perspectiva de mudança de Araxá. Muda Araxá. Eu te chamo nesse momento, os 4 cantos dessa cidade, para não ouvir o poder econômico, para não ouvir o poder das movimentações partidárias, mas para estabelecer uma nova guinada política para Araxá. Aí é necessário que essas vozes que nós penetramos nos 4 cantos de Araxá, todas essas firmas, as multidões que sejam sensíveis a esse discurso. Atrás desses grupos políticos há um prejuízo para a nossa cidade. Aí eu te chamo com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade para esse momento. E a nossa plataforma, ela é estabelecida no consenso, na participação, no amor e no carinho. E eu quero finalizar aqui e te chamar você, cidadão de bem, ordeiro, que se preocupa com essa cidade. Coloca a minha candidatura como a única oportunidade no dia 2 de outubro para você mudar a história de Araxá. Sem grupos políticos,
sem movimentações arcaicas, sem projetos mirabolantes, em prol da cidadão araxaense. Rumo à vitória. Daniel Rosa é 13 para mudar Araxá. Obrigada, candidato Daniel. Mais uma vez a gente agradece a presença do Mauro, do Daniel aqui conosco nessa realização da Rádio Volt, Jornal Clarim. Muito obrigada a participação de vocês. Quero agradecer também o apoio da Painel Impresso, do Clube Araxá, da Casa Franca, que nos apoiaram nessa iniciativa. E nós encerramos agora o debate entre os candidatos a prefeito de Araxá e torcendo para que cada eleitor dessa cidade vote de forma consciente no próximo domingo, 2 de outubro. Um grande abraço para vocês.